Olá pessoal, sou Val Mariotti, farmacêutico, tricologista, cosmetologista e cabeleireiro. Hoje nós iremos fazer uma apresentação técnica sobre colorimetria, cor, voltado para cabelo crespo e cacheado. Iremos falar principalmente sobre princípios ativos que diminuem drasticamente o risco dos cabelos crespos e cacheados sofrerem algum tipo de estiramento ou um tipo de alisamento. Nós sabemos que muitos produtos cosméticos associados ao processo de clareamento no mesmo dia ajudam e contribuem para esse cabelo sofrer um amolecimento maior e um alisamento. E isso tudo está associado a alguns fatores químicos, com os persulfatos de amônia, persulfato de sódio, persulfato de potássio, alguns ativos de conservante das formulações para finalização. E nós iremos falar um pouquinho sobre isso para que você tenha sucesso no processo de clareamento e finalização de forma adequada. Valeu? Vem comigo! Agora nós vamos fazer o cabelo dessa modelo maravilhosa, com esse cabelo lindo, maravilhoso. Vamos fazer um processo de clareamento. E para clarear um cabelo cacheado, nós temos diversos caminhos. Tenho certeza que não somente eu, mas vários colegas aqui do evento estarão falando sobre o processo de cor e de corte. E as ideias, elas se complementam, os conceitos se complementam e vocês podem aproveitar um pouco de cada técnico e entender que todo mundo busca um caminho, oferecer o melhor serviço para crespos e cacheados. E você não pode ficar de fora, tá bom? Então aqui nós temos o nosso modelo Daisy. E aqui nós temos um cabelo que já está claro, na ponta, com a raiz completamente escura, né? Completamente escura. E estando escura o suficiente, nós iremos fazer um clareamento mais para um tom de bege, não no tom de loiro, amarelado, mas no tom de bege, para que se tenha um clareamento de raiz para comprimento e pontas. E nós iremos fazer uma técnica, né? Ou uma técnica com cabelo convexa para poder dar uma iluminada, ou mechas finas e largas para dar um contraste. Nessa técnica nós podemos utilizar várias formas de trabalhar. Podemos até fazer um eriçado de mão. Peguei mechas, estiquei, ericei com a própria mão e clarear todo esse cabelo saindo mechas específicas. Nós iremos facilitar, para ter facilidade no nosso trabalho, nós vamos clarear esse cabelo aqui com mechas em slices, para que possamos ter um clareamento mais uniforme, raiz e comprimento, e um pouco mais claro nessa ponta. Apesar de estar claro, eu quero um tom mais claro para que dê mais luminosidade em ponta e mais escuro na raiz. Então vamos acompanhar para que a gente tenha sucesso nesse trabalho aí, valeu? Bom pessoal, e para esse trabalho de clareamento, nós iremos fazer um trabalho técnico de raiz, comprimento e pontas. O objetivo desse cabelo é clarear raiz, meio e ponta, aproveitar essa ponta que já está clara e dar mais luminosidade e manter o fundo natural. Óbvio, claro, que o cabelo de Daisy é um cabelo que é muito lindo e ele nos permite trabalhar esse conceito de fundo escuro e ponta clara. Nós podemos trabalhar aqui com várias técnicas específicas. Podemos trabalhar com a técnica de free hands, que é a técnica de mãos livres, onde eriço com a própria mão e partes clarantes daqui para baixo, deixo clareamento natural, usando papel alumínio, papel celofane, todo papel que eu puder usar para poder clarear. Tá? Então nós vamos começar esse cabelo aqui, soltar, seccionar esse cabelo para facilitar o clareamento. Para esse cabelo aqui eu vou estar usando um pó descolorante com baixíssimo percentual de persulfato de amônia e vai ter uma maior concentração de persulfato de sódio e potássio. Porque a ideia é evitar que tenha um estiramento dessa fibra, que é o que mais acontece com pessoas que estão clareando o cabelo e acontece que é alisar. E a pessoa tem medo de continuar alisando por conta das quantidades de persulfato de amônia em excesso dos pó descolorantes. Ok? Então vamos fazer um trabalho, vamos soltar esse cabelo, preparar ele e aí a gente continua com o nosso trabalho. Bem pessoal, vamos começar o trabalho técnico. Fizemos primeiro uma divisão diagonal para trás, uma divisão horizontal e outra diagonal.
Isso aqui nós chamamos de emoldurar. Primeiro eu vou fazer uma moldura, caso ela prenda o cabelo. Eu tenho a luminosidade nessa lateral, tenho a luminosidade na parte de baixo e no outro lado. Essa parte da moldura pode ser feita em todo o contorno do rosto, que dá muita luminosidade. Um dos segredos é quanto de luminosidade eu quero dar nesse cabelo. Então nós temos também uma técnica chamada de técnica de QSP, quantidade suficiente para. No vídeo anterior nós falamos sobre o QSP e eu vou gravar um vídeo só falando sobre isso para vocês terem uma ideia muito mais ampla a respeito do QSP. Bom, qual é a quantidade de cabelo que eu pego para iluminar essa lateral? Eriçado? Costurado? E que quantidade? Observem uma coisa, toda vez que eu pego esse cabelo e eriço, eu tenho que pensar em algumas coisas. Eu tenho muito cabelo novo crescendo ou eu tenho um pouco cabelo crescendo? Se eu tenho muito cabelo crescendo, eu tenho que ter cuidado porque eu posso arrastar todos os fios e o fundo ficar muito escuro. O cabelo de Daisy, por exemplo, ele tem muito cabelo novo crescendo. Aqui dá pra gente ter uma ideia. Então quem tem que pensar? Se eu quero mais luminosidade, eu tenho que prender esse meio para eriçar a raiz. Se eu quero menos cabelo, vou correr o dedo para a ponta, do meio para a ponta e até a ponta. Quanto mais distante estiver o meu dedo da raiz, menos ou mais cabelo eu vou colocar. Se o meu cabelo estiver na ponta, menos cabelo vai ter para iluminar esse cabelo. Olha só a quantidade que eu puxei. Olha, bem pouquinho. Se a minha mão estiver no meio, olha a quantidade de cabelo que sobrou para descolorir ou clarear. Mais luminosidade. Então eu vou afastando, correndo o dedo, e eu vou deixando mais ou menos. Aí, qual é a quantidade que eu quero de luz aqui nessas laterais? Aí entra a ideia do QSP, quantidade suficiente para clarear essa lateral. Então vamos deixar uma quantidade legal. Vamos colocar aqui 50%. Então eu pego esse cabelo, eriço, tenho uma ideia de proporção de quantidade que sobra e vou colocar o meu pó descolorante também em diagonal. Ok? Vamos lá, eriçar mais uma vez para a gente ter uma ideia como vai ficar. Pega aqui e vamos passar. Pincei, ericei. Vou colocar bem próximo à raiz para a gente ter um clareamento mais próximo do crescimento. Coloquei o papel alumínio em diagonal e vamos colocar o descolorante. Bom, você vai deixar marca nesse cabelo? Eu posso deixar a marca e depois vir fazendo o meu esfumado natural com uma cor ou com um tom natural do cabelo dela. Vou aplicar o descolorante no raiz, comprimento e pontas e vou só graduando o tempo para chegar no fundo de clareamento que eu quero e depois criar a minha matiz ou criar o meu tom para chegar no resultado final. Dobra aqui para a direita, ele fica para baixo para não fazer peso no cabelo. A mesma coisa vai ser nessa parte de baixo. Baixei aqui, eriço. Olha a quantidade, meu dedo está aqui no meio, eriço a quantidade e vou colocar no meu papel. Isso dá um efeito bacana de luminosidade e eu posso pensar, eu posso colocar algumas mechas no meio? Posso. Na ponta? Posso. Raiz? Posso. Eu posso mesclar raiz, comprimento e ponta? Posso. Para quê? Para dar efeito de profundidade. Uma mecha na raiz, uma mecha no meio, uma mecha na ponta. Isso tudo gera efeitos de cor para que o meu cabelo fique sensacional. Sem saturar, não colocando muito produto, porque o meu QSP aqui também vai ser suficiente, porque
mechas finas de transparência, não preciso saturar de produto. É um dos erros que acontece quando as pessoas estão fazendo mechas, saturação. E aí, quanto mais saturado de produto, mais risco de alisamento. Vamos prosseguir na divisão diagonal, diagonal, diagonal e horizontal. Vamos acompanhar aí os próximos passos. Every time, every night, you and I count a roll. Switch it up where I'm going. Stay on the fly, just in time, know the right way to go. I'm on the road, it's my time, taking control of my life. I want to run the red lights, I've got to run this show. You always take me so high, you always make the highlights. I love the way we vibe, you're like a centerfold. Bem, pessoal, agora nós estamos aqui na parte da frente do cabelo. Fizemos a parte de trás, fizemos a lateral em diagonal. Vamos prosseguir na parte superior. Essa parte de cima, estou pegando mechas diagonal com mechas horizontais, para dar um efeito mais luminosidade. Eu posso também pegar nessa parte superior, criar formas de em U ou em meia lua, nessa divisão aqui, ó, nessa divisão. E nessa divisão também eu simplesmente pegar uma submecha, tirar a parte que eu não quero, ó, e apenas clarear a mecha que eu quero. Val, como é que fica quando você faz essa forma em U? Eu pego mechas aqui, aqui e aqui. No processo de divisão em horizontal, consigo encontrar todas as mechas espalhadas em seu eixo, de forma que o cabelo fica completamente natural, sem nenhum tipo de marcação. Aí a gente consegue ter um cabelo que teve um clareamento mais natural nessa parte superior, sem mostrar o ponto de ligação ou ponto de partida da mecha. Essa técnica é uma técnica bem interessante, que você consegue mesclar o nível de cor com o nível de profundidade de luz que você quer para raiz, comprimento e pontas, sem marcar absolutamente nada. Bem, pessoal, acabamos de fazer a montagem das mechas.
né? Clareamento aqui, parte interna. Vamos fazer uma vistoria. Vamos ver como é que estão as mechas que nós clareamos. Já está no ponto de retirada? E aí, Val, o que é ponto de retirada? O que eu preciso entender a hora exata de tirar o descolorante da minha mecha? Toda vez que nós trabalhamos com cor, nós pensamos sempre em criar tom e matiz. Precisamos entender sobre fundo de clareamento ou clareamento específico para receber o tom que eu quero. A partir daí eu vou identificar o momento exato para retirar a minha mecha. Cada cabelo, pela sua concentração de melanina, tem uma forma específica de clareamento. Vai desde tons amarelo alaranjado a cabelos amarelo. Identificamos aqui já o fundo de clareamento específico para o tom que eu quero colocar no cabelo da minha cliente. A partir daqui, nós vamos prosseguir com a lavagem, retirando mecha a mecha e vamos já hidratando esse cabelo na proporção que nós formos retirando essas mechinhas. Qual que é a ideia? Nós sabemos que cada vez que eu clareio um cabelo, algumas ligações químicas do cabelo vão se rompendo. E entre elas são as ligações de hidrogênio. E aí a gente precisa fazer uma reidratação imediata que já contribui para que esse cabelo melhore o seu retorno químico, o seu retorno de cachos uniformes. E aí a gente consegue ter uma resposta mais rápida. Essa cor, ou melhor, esse fundo de clareamento amarelo, já é o fundo de clareamento ideal para criar o meu tom que eu desejo para ela. Então aqui já está legal, aqui já está legal, e a partir daqui nós vamos criar, vamos lavar e ir tirando para poder ver o resultado. Estamos aqui agora no tempo de pausa da descoloração, cabelo montado, já lavei uma parte de trás, definiu que o meu fundo de clareamento do cabelo de minha cliente vai ser o fundo 9, para que eu possa colocar um tom pérola que eu quero. O fundo de clareamento 9 ele já passa para o amarelo, e em cima desse amarelo eu posso construir diversos tons e com certeza oferecer para minha cliente aquilo que ela busca. E quando nós falamos de cor, falamos de tom e falamos de matiz, nós falamos com aquilo que nós cabeleireiros trabalhamos de fato. Trabalhamos com cor, trabalhamos com tom e com matiz. Quando nós trabalhamos com cor, nós pensamos sempre em cor pura. Um exemplo, se eu for colocar um vermelho na minha cliente, vermelho puro é o 666 ou o 66, que é um pigmento de oxidação vermelho, revela vermelho. Mas eu tenho que pensar em algumas coisas específicas. A minha cartela de cor ou a minha proposta de coloração, ela é de que país? Ela segue qual tecnologia? Ela segue a tecnologia com a visão mais europeia? Ela segue a tecnologia mais brasileira, mais África? Ela segue qual tecnologia? Até porque cada país, cada oriente ou cada continente tem as suas escolhas de tom e de cor. Nós, no Brasil, não gostamos de tons muito frios. Gostamos e preferimos mais dos tons morno para quente. E não tons muito frios, aquele platinadão. Chegou-se o tempo em que os platinados era febre, mas aí percebeu-se que muitos cabelos platinados terminavam quebrando. Porque para colocar um platinado, eu tenho que, obviamente, levar para o cabelo o extremo de seu clareamento. E aí eu estrago muito mais o fio do que dá um resultado de qualidade física do cabelo. Eu posso colocar um pérola, ou um cinza, ou um tom acinzentado em um cabelo, ou a partir de 8, posso. Mas na visão cromática de tom, fica completamente feio. Não fica uma cor pura, algo que eu possa contemplar. Não fica um tom bonito para ser contemplado.
mas eu posso fazer um acinzentado a partir de um 8, mas a transmitância de luz e a absorvância de luz não vai ser aquela coisa interessante. Pois bem, para a nossa cliente nós vamos escolher o fundo de clareamento 8 e vamos utilizar tons que tenha uma capacidade de oxidar pigmentos violetas e naturalmente eliminar um pouco desse tom amarelado e revelar um tom mais perolado. Hoje nós temos diversas cartelas de cores que trabalham com pigmentos que são oxidados para o 89, exemplo 1089, o 989, que tem pigmentos residuais e oxidativos que são oxidados, levando para esse tom de levemente oxidação, levemente violeta. E quando ele é levemente violeta, ele tem uma reação química puxando mais para os tons pérolas. Como é que nós sabemos disso? Todas as cores que existem, ou melhor, todas as massas que existem nas bisnagas de coloração, muitas delas não têm uma cor já definida. Você bate o olho e já percebe logo que é tudo do mesmo tom, né? Levemente amarelado, aquele amarelo bem clarinho. Mas através de uma oxidação é que os pigmentos são revelados. Outras que buscam a tendência mais para pigmentos puros já tem um tom já na massa da coloração indo para esse conceito. Então a ideia é a gente entender um pouquinho sobre isso. E para isso nós temos vários cursos de colorimetria no Brasil, lá fora aí, para fazer com que o cabeleireiro entenda que eu tenho que pensar no pigmento que vai ser oxidado e não o pigmento que vai ser revelado através da oxidação e não diretamente através da cor propriamente dita. Todo tom que é revelado no cabelo passa pelo processo de oxidação para ser revelado. E isso tem que estar aqui no topo da cabeça, beleza? Essa é uma parte da colorimetria que nós chamamos, nós que ministramos cursos de colorimetria, de revelação, de oxidação de tom. Revelação e oxidação de cor. Isso quando vai para cores escuras, ok? Vamos ver como é que é esse cabelo aqui novamente, para a gente ir tirando mechinha por mechinha e lavando o tempo inteiro. Olha só, já tirei umas mechas, pessoal, e olha como já está esse cabelo aqui, ó. Os cachinhos, todo mundo aqui, olha que maravilha. Aqui já tem uma mecha que já está legal para retirar, né? Estou aqui preparando para tirar. Vou prender e vou tirar. Olhei, identifiquei, né? Identifiquei. Bom, quando eu faço esse efeito aqui de tirar com o dedo, automaticamente já me permite já ir desenriçando o cabelo que eu ericei para poder fazer a mecha. Então isso aqui já me ajuda. E aqui eu vejo como é que está a cor, raiz, comprimento e pontas. E aí vou vendo outras e vou tirando e lavando aos poucos. Acho que esse cabelo vai ficar sensacional. Acompanhe o resultado que nós vamos agora chamar para poder lavar umas mechas aqui. Fizemos o nosso clareamento. Olha que já está lindo esse cabelo, já está maravilhoso esse tom, né? Só que eu quero criar um tom mais dourado, algo assim mais uniforme. Vou trabalhar com dois tons. Um dessa raiz, que é o meu esfumado de raiz. Estou colocando aqui um tonzinho só para poder a gente melhorar um pouquinho essa parte de cima, sem encostar no meu couro cabeludo. Somente para dar uma uniformizada nessa parte de raiz, do escuro para o claro. Óbvio, claro, que todo mundo que faz esse esfumado de raiz tem uma ação específica. A minha vai ser para dar iluminação, para dar um pouquinho mais de cor. Vou colocar um sobre o outro. Esse um sobre o outro é colocar a cor escura, o tom claro por cima do tom escuro, que é o tom da minha matização. Então a gente consegue fazer
uma matização um por cima do outro para fazer a transição e criar um degradê de cor. Esse degradê já me permite um efeito mais natural e esse efeito mais natural já deixa o cabelo com um aspecto iluminado com fundo escuro, tá? Então eu estou pegando quem? Pegando as mechas escuras, queimando a raiz e vou trabalhar com o claro por cima desse daqui. Sem tocar na raiz, que eu não quero mexer em nada de raiz, somente na parte que eu tenho as mechas.